e o UFL voltou para a segunda fase de testes, apenas para a nova geração. A beta apresenta boas novidades, no entanto, as melhorias são bem mais tímidas em comparação ao histórico de evolução do game. Hoje eu vou trazer para vocês os pontos bons e ruins desse projeto, e no final eu vou opinar, será que esse jogo vai conseguir concorrer com EFC ou com eFootball? O meu nome é Alisson, você está na casa do futebol digital BG Joga. Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do futebol digital. Se quiser se tornar membro, apenas R$2 por mês e você fica destacado aí no campo dos comentários, você fica com o logo BG aí no campo dos comentários, fica mais fácil para te responder, você ganha uma aba específica ali no YouTube Studio. Bom, galera, vamos começar falando de pontos legais, interessantes que essa beta trouxe em relação à primeira. Os jogadores patinam menos. Antes os jogadores estavam sambando, deslizando demais, tinha lances assim medonhos. Isso reduziu pra caramba. Bem no início da primeira versão, a gente tinha super chutes de longe, chutes colocado, e aliás, tinha chutes que o jogador não enquadrava bem o corpo, chutava todo torto e fazia gols chutando de muito longe. Isso foi completamente nerfado. Para você fazer gol chutando de longe é muito difícil, principalmente chutando colocado. Jogadores velozes se destacam mais. Antes um Mbappé, um Saka ou um jogador não tão veloz, a gente não sentia tanta distinção entre esses jogadores. O Mbappé era muito parecido com outros jogadores. Agora o Mbappé está muito apelão, Cristiano Ronaldo está muito apelão, jogadores velozes estão sim bastante apelões. Na primeira versão a gente tinha o bug do pênalti, que bugava tudo na hora que você chutava, a bola batia numa parede invisível, e a gente tinha o bug do pulinho, né? Quem jogou aí sabe, os jogadores iam para uma disputa aérea e subiam de uma forma muito esquisita, o jogador congelava no ar, ia para cima e para baixo, muito estranho, isso não existe mais. A recomposição da zaga manual eu achei boa, a movimentação eu achei ok, não é nada excepcional, mas é legal, dá pra ver que os caras trabalharam bastante nessa questão da movimentação. O desarme automático, ele é ok, nós vamos falar disso mais pra frente, mas o desarme automático ele veio melhorando bastante. Graficamente o jogo é bonito, nós temos o desgaste do gramado, as cores são vivas e nítidas, realmente é um jogo bem bonito e tem cutscenes bem bonitas também. Mas agora vamos para os pontos negativos e coisas que a Strikers precisa melhorar. Dá para notar que é um jogo muito incompleto, os chutes de longe na maioria das vezes são descalibrados, ou a bola vai com extrema força ou vai fraquinho nas mãos do goleiro, mesmo você apertando muito o botão do chute, mesmo você segurando bastante. Os chutes realmente estão feios. Chegar na cara do gol é estranho e aleatório. Às vezes os goleiros fazem defesas insanas na cara do gol, algo extremamente arcade, que eu diria até inumano, sabe? É um negócio que humanos não conseguem fazer. É inumana algumas defesas dos goleiros aí do UFL. O sistema de escanteio e falta é muito pobre. Você não consegue movimentar o seu jogador livremente para escolher ali na hora de passar a bola, para se desvencilhar na hora de passar a bola. Nós só temos uma câmera praticamente. Escanteio, sistema de falta, cara, muito ruim. Os dribles têm um delay chato. Alguns dribles têm um delay muito chato. Demora, você faz o drible e você pensa, putz, não saiu o drible. E um tempinho depois o drible sai, um tempinho depois o jogador executa o drible. Alguns, tá, pessoal? Outros saem de forma automática, tá certinho. Alguns outros não. Nós temos quedas de FPS. Nós não tínhamos isso antes, agora principalmente na cara do gol tem algumas quedas de FPS. Você chega, o jogo começa a travar um pouquinho, isso eu não gostei. É fato que os jogadores agora individualmente se destacam mais, no entanto, ainda assim parecem ser 11 jogadores genéricos contra 11 jogadores genéricos. Eu acredito que por conta do Player ID, né, não temos o Player ID dos jogadores e aquelas habilidades ali que você vai upando nos jogadores, cara, eu não sinto que faz tanta diferença assim. Claro, não vou ser injusto, eu tenho, por exemplo, o Toni Kroos e ele é bom para chutar, mas ele tem uma distância que ele vai acertar o chute. Tem uma distância que ele não vai acertar o chute, ou melhor, não vai fazer gol de jeito nenhum, mas numa distância mais segura, mais próxima do gol,
ali ele realmente é perigoso. Mas eu não senti que existe assim uma singularidade. Por exemplo, o Toni Kroos é muito bom, bom nos passes, é bom em passes de costas. Eu não senti que existe essa singularidade. Para mim, são 11 jogadores genéricos jogando contra 11 genéricos. Outra coisa que eu observei, ainda falando na questão de passes, é que eles estão um pouco descalibrados. Às vezes você mira na ponta e o seu passe vai no meio, às vezes você mira no meio e o seu passe vai longe na ponta. Isso eu senti, mas em contraposição, isso pelo menos a física da bola melhorou um pouquinho. Antes a gente tinha os super passes no triângulo, que a bola ia mega forte, ia parando só para chegar no pé do seu jogador, né? Então isso deu uma melhorada. Bom, galera, agora eu vou deixar essa parte reservada para dar minha opinião, tá? Sobre será que o UFL vai competir com o EAFC 25? Será que vai chegar e vai competir com o eFootball? Olha, desse jeito não. Eu confesso para vocês que eu me surpreendi muito da beta fechada para a beta aberta, foi uma grande evolução. Só que agora o jogo deu uma estagnada, e uma estagnada que eu considero preocupante. Eu não tô aqui para pagar pau da EA, não tô aqui para pagar pau da Konami, de UFL, de ninguém. Eu tô aqui para dar minha opinião sincera. E o jogo, se fosse lançado hoje, faria feio. Não podemos nos enganar, não podemos ficar nesse hype só porque a gente odeia a Konami e a EA, só porque a gente tem hoje jogos muito ruins, e nós temos, tá? O eFootball é muito ruim, travado, chato. O EAFC é uma loucura, um jogo feio, um jogo totalmente esquisito e mal feito. No entanto, são jogos completos. No entanto, esses jogos aí vêm de 10, 20 anos de desenvolvimento. Se a Strikers lançasse esse jogo agora, faria feio perante até o eFootball, porque por conta dos problemas, por conta das coisas esquisitas, por mais que a proposta ainda assim seja interessante, ainda é um jogo promissor sim, não dá para negar isso, a movimentação é interessante, eu acho que as físicas nos embates elas estão boas, a hitbox na hora que você vai fazer faltas, desarmes, isso eu achei bem interessante, pode melhorar, claro, mas eu achei interessante. Tem muitas virtudes nesse jogo, mas se fosse lançado hoje, iria pecar, iria fazer feio. Hoje nós temos o eFootball, que depois de muito trabalho da Konami, está um jogo completo, no sentido de você não tem bugs, né? Você não tem bugs de quedas de FPS bruscas durante a sua jogatina, o seu jogo não muda de cor, que nem o UFL muda o gramado, às vezes em algumas transições, cutscenes muda de cor. Então a gente vê, não é um jogo completo. Não tratem o UFL como um jogo que está pronto para ser lançado. E quem diz que já está prontinho para ser lançado, agora é só lançar. Quem fala isso não conhece de futebol, não conhece de programação, porque o jogo carece de muitas coisas. Ainda é um jogo que tem aspectos de um jogo genérico. Muita gente até disse, né? Parece jogo para mobile, parece jogo para mobile. E não dá para tirar a razão de vocês. E o UFL ainda é um jogo muito cru, carece de muita coisa, precisa adicionar muita coisa. Mais animações para os goleiros, mais emoções para os goleiros em chutes de longe, calibrar os chutes de longe. Você precisa trazer aspectos que deixem os jogadores ímpares, que deixem os jogadores únicos, porque se a Strikers tem um monte de habilidade ali, chuta que nem um canhão, passe de primeira, sabe? Você tem um monte de habilidade para upar, e se isso não está ali visível na gameplay, para que ter aquele monte de coisinha ali, né? Para quê? Se todo mundo vai desempenhar marromeno o mesmo papel ali, então não faz o menor sentido. A Strikers tem um grande trabalho pela frente. Quem falou que é só lançar o eFootball agora, que ele já vai concorrer com o EA, que já vai concorrer com a Konami? Não. Sinceramente, eu estou preocupado, porque parece aí que no final do ano a Strikers quer lançar o jogo. Se não lançar bom e se lançar desse jeito, não concorre. Vai fazer feio sim, frente à Konami, frente ao EAFC. Por mais que você odeie esses jogos, pelo menos são jogos completos. Você pode odiar a proposta, mas eles já têm sim um jogo sedimentado, mecânicas, chute de longe, enfim, várias coisas já estão sedimentadas. A Strikers ainda está com um protótipo, e o UFL ainda é um protótipo, não é um jogo pronto.
Não dá nem para fazer essas comparações. Quem fica dizendo, pode lançar, UFL pode lançar assim que tá top, mano, vocês não têm noção do que vocês estão falando. E se caso fosse lançado desse jeito mesmo, lá pro final do ano, iria acontecer o que eu falei no meu último vídeo, do inimigo invisível de UFL, porque num primeiro momento, a gente demora mais para ver alguns bugs mais sérios que existem. Então se todo mundo ficar viciado no jogo, acontece que a galera começa a explorar as coisas mais bizarras, as coisas apelativas, a gente começa a ver o que não tá legal no jogo e a gente começa a fazer, né? A gente começa a testar o jogo à exaustão e aí os bugs ficam mais aparentes. UFL tem bugs, UFL tem problemas, UFL é um protótipo. Não ache que um protótipo vai concorrer com o eFootball nem com o jogo da EA. Nesse momento, não, tá pessoal? Nesse momento, não. É minha opinião sincera, sem ficar pagando pau para nenhuma empresa. Por enquanto, é isso que eu acho de UFL. Precisa adicionar muita coisa. Já tem uma massa do bolo. A massa do bolo tá interessante, é uma massa promissora. Eu acho que UFL daqui a um ano, por aí, acho que tem sim como competir, tem sim como entrar no cenário. Desse jeito como tá, não vai entrar no cenário. Essa é a minha opinião. E você já jogou UFL? Já baixou o UFL? O que você achou por esse vídeo aí? O que você achou vendo essa gameplay? Lembrando que eu não sou nenhum pro player, né? Essa gameplay aí de UFL que eu trouxe para vocês deve estar horrorosa, bagarai. Mas, né, nós se viramos com o que temos. É isso, galera. Tchau, tchau.